Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mal no mundo. E eu falei que era um tema ruim de falar, porque o tema é ruim, né? Falar do mal. E eu quero fazer esse convite para a gente fazer uma reflexão que é muito importante. A gente vem de uma cultura, a gente traz com a gente uma cultura, primeiro, de terceirizar a responsabilidade primeiro para Deus, sobre as coisas que nos acontecem. A gente vem de uma relação com Deus, que Ele tem que ser um serviçal nosso, né? Que Ele tem que fazer coisas para nós. A gente estabelece uma conexão com Deus que a gente só aciona Ele quando a gente está muito na dificuldade ou está precisando, né? de um plus, né? De um socorro master, daí a gente aciona Deus. E essa não é a relação que a gente tem que ter com Deus. E muitas vezes a gente terceiriza essa responsabilidade para Deus das coisas que precisam acontecer na nossa vida. A gente pede as coisas para Ele e fala assim: Deus, às vezes a gente pede até coisas que a gente não é merecedor, porque a gente não está plantando. Se a gente não está plantando, a gente não tem como colher, né? Mas da mesma forma que nós criamos essa responsabilidade para Deus sobre as coisas que nós queremos que sejam transformadas em nossas vidas, nós relegamos ou delegamos a uma mente criminosa do mal, né? A um ser supremo da maldade, né? A um demônio, a um diabo, aquilo que acontece de mal no mundo. Então, tudo aquilo que acontece de mal é alguém que está me tentando, é uma treva que está me abordando, eu estou sendo obsediado, eu estou sendo abraçado pelo mal, né? E a gente precisa mudar esse olhar, e a doutrina vem ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, a gente precisa ter um entendimento que, segundo a espiritualidade, né, de acordo com a doutrina espírita, nós não acreditamos nessa personalidade que tem um poder equiparado a um poder divino. Nós não acreditamos na existência, a espiritualidade vem explicar para nós que não existe essa presença e não existe essa condição final de se transformar alguém do mal. Estar passando por um momento em que você se coloca no mal, um espírito desencarnado que eventualmente se encontra na treva, no lodo, na dificuldade, na desorientação, não é o estado final dele. Nós podemos até dizer que talvez boa parte de nós que estamos hoje dentro de uma casa espírita, estamos buscando a Deus, estamos buscando essa conexão com o nosso Pai Maior, já transitamos por esses lugares. Já fomos pessoas que no nosso passado cometemos graves erros, escolhas muito difíceis, que nos comprometeram. E aí, uma vez desencarnados, nós somos levados a responder por aquilo que fizemos. Fomos para um lugar de sofrimento. Nesse lugar de sofrimento, acontece muitas vezes desses espíritos desorientados serem usados, serem escravizados para a prática do mal, por espíritos que já se encontram lá há mais tempo. E esses espíritos, eles vão apanhar, vão fazer aquilo que mandam ele fazer, até o momento que ele entende que se ele começar a bater também, ele para de apanhar. Boa parte das comunicações nas casas espíritas que a gente faz a orientação e que a gente direciona para a luz, para o amor, para o cuidado, são espíritos que se encontram trevosos, que se encontram na dificuldade, e eu gosto sempre de usar o termo desorientados. Por quê? Porque eles não são do mal, eles estão iludidos nesse mal. Na doutrina se fala, a espiritualidade esclarece para nós muitas vezes fenômenos de aparências, de transformações, né? Existe um termo muito usado na doutrina espírita que é a licantropia, que é quando o espírito que está mal intencionado, ele se reveste de uma forma física, ou perispiritual, onde ele se apresenta com a aparência de um lobo, com escamas, com cobra, e isso é uma condição que ele constrói
através da sua energia, através do seu ectoplasma, através do trabalho que ele está desempenhando, para poder se impor diante daqueles que estão abaixo deles. Mas tudo isso, gente, é uma ilusão e uma condição da mente daquele espírito. Quando ele chega dentro da casa espírita e ele é acolhido com amor, e isso é um ponto extremamente importante da gente fazer um parênteses, dentro da casa espírita nunca nenhum espírito poderá ser confrontado, nenhum espírito poderá ser uma doutrinação imposta, uma orientação imposta para esse espírito. Não, tem que sempre ser de forma amorosa. Quando esse espírito se depara com isso, quando ele entra dentro de uma casa espírita, dentro de um centro, e ele é acolhido com amor, naturalmente toda essa ilusão que ele construiu, quando a gente começa a aplicar os passes, a gente começa a desejar coisas boas para ele, a gente começa a mandar energias do bem para ele, tudo isso que ele construiu se dilui, se dissolve, e ele volta para a sua expressão, ele volta para a sua condição física e espiritual que ele tinha desde sempre. E toda aquela metamorfose, toda aquela forma de se apresentar deixa de existir, porque aquilo era para quê? Para se impor para aqueles que temiam ele. Aqui não tem ninguém que teme, não tem ninguém que desafia, mas não tem ninguém que teme. Aqui ele só vai encontrar pessoas que amam ele, só vai encontrar espíritos de luz, trabalhadores da luz, que vão acolher ele com amor, com cuidado, que sabem da importância deles, que sabem o quanto eles são preciosos, estiveram perdidos e desorientados por um período, mas são espíritos preciosos, são nossos irmãos em Cristo, são nossos irmãos espirituais. E aí, quando acolhidos, toda essa metamorfose deixa de existir, essa ilusão toda deixa de existir, e ele se vê numa condição como há muito tempo ele não se via mais. E a gente tem condições de estender a mão para esse espírito. Então, esse espírito, ele é um espírito do mal? Ou ele está desorientado? Esse espírito é um espírito trevoso, que coordena o mal, que faz o mal, e que, sendo que quando você conversa, orienta ele, e você mostra, as possibilidades dele de deixar de sofrer, que todos os reflexos de tudo que ele está vivendo, tudo isso que ele está vivendo é consequência das escolhas que ele fez no passado. Quando muitas vezes ele vê ali, no momento da comunicação, ele vê o futuro dele, e olha, você continua plantando errado, você vai colher mais dor, é isso que você quer para você? Que o espírito desperta, ele sai dentro daquele casulo que ele estava, ele desperta, ele passa a enxergar as possibilidades de construir um jeito diferente de ser e de fazer, de resgatar as coisas que ele fez. Ele aceita ajuda, ele é orientado. Então esse espírito, ele não está numa condição finita de ser mal, uma condição final de ser do mal. Ninguém é e permanece no mal eternamente, ninguém nunca permanecerá, porque isso seria um abandono de Deus. Isso seria um Deus que supostamente é amor, um Deus que supostamente é onisciente, que sabe de todas as coisas, como a gente já falou, onipresente, e aí ele vai pegar um dos seus filhos que errou gravemente, pode ter errado gravemente, vai pegar um dos seus filhos que errou gravemente e vai condenar esse filho à eternidade da maldade, da dor, do sofrimento, do fogo do inferno? Faz sentido esse Deus ser um Deus de amor? Esse Deus ser um Deus de justiça? Mas espera lá, ele é onisciente, ele é onipresente. O que é onisciente? Sabe de tudo, de todas as coisas que aconteceram, todas as coisas que estão acontecendo e todas as coisas que vão acontecer. Onisciente, ele sabe de tudo. Nada foge do seu conhecimento. Onipresente. Não existe vácuo, não existe espaço. A doutrina espírita vem explicar para nós que aquilo que nós imaginamos ser o nada está repleto. É como se o universo estivesse mergulhado dentro de uma grande piscina
de um fluido chamado fluido cósmico universal, que conecta todos nós. Todos nós estamos ligados, e estamos ligados a esse Deus, a esse Criador. E Ele é a consciência, é a inteligência que permeia todas as coisas. Então, não existe o escondido de Deus. Não existe nada não existe lugar onde Ele não esteja presente. Então, somando essas duas coisas, seria razoável eu dizer que Deus me deu o livre-arbítrio, me conhecendo, sabendo que eu sou imperfeito, sabendo inclusive que eu vou errar, porque Ele é onisciente, Ele sabe que eu vou errar, mas é a metodologia de ensino que Ele escolheu. Ele falou: olha, filho, você vai errar e você vai aprender com os seus erros, vai acertar e vai aprender com os seus acertos. E aí, quando eu erro, Ele me condena, me transforma num espírito que é o espírito trevoso, e aí eu ganho um poder divino de poder fazer mal para todos os outros meus irmãos, sem ser punido por isso, e Deus deixa, e Deus simplesmente permite. Não é nisso que a doutrina acredita. A doutrina acredita sim na nossa incapacidade de fazer escolhas, de tomar decisões mais apropriadas na nossa infância espiritual, quando nós estamos começando a nossa jornada espiritual, o nosso aprendizado. E isso faz parte do nosso processo. Com o passar do tempo, a gente começa a resgatar essas coisas difíceis que nós escolhemos, e continuamos fazendo novas escolhas. Vamos fazer novas escolhas dentro das experiências que vão chegar até nós. E, gente, faremos escolhas ruins de novo. Teremos escolhas desastrosas de novo na nossa vida. Mas isso, a gente precisa ter a consciência de que não é um evento separado de nós. Ah, o mal que eu faço é porque eu estou sendo influenciado por um mal do mundo. Não, o mal do mundo é o mal que a gente faz. Se a gente não faz o mal, não existe mal no mundo. O mundo foi muito pior já no passado, porque nós éramos bárbaros, cruéis, porque nós fazíamos coisas atrozes, nós fizemos coisas terríveis na vida, na história da nossa humanidade. E na medida do possível a gente vem caminhando e vem evoluindo nessa forma de fazer e de escolher as coisas. Mas a responsabilidade não é terceirizada, não é de alguém que é do mal e que me influenciou. Não, a escolha é minha. Sou eu que escolho fazer o mal, porque daí fica muito difícil. Qual que é o nosso papel aqui? Nós somos um brinquedinho? Deus criou a gente, vai colocar algumas coisas para a gente viver, colocou um espírito do mal. Se esse espírito do mal existe com o consentimento de Deus, ele seria uma criação divina. Existem várias outras interpretações diferentes, só que a gente acaba chegando numa condição que mas Deus não sabia? Ele não sabia, ele foi enganado? Deus foi enganado? Ele não é onisciente então? Ou ele só passou a ser onisciente depois da queda do anjo? Nós somos esclarecidos pela espiritualidade que o mal que existe no mundo é o mal que existe em nós. E por isso a oração do Pai Nosso é tão importante quando a gente fala: livra-nos do mal que há em nós, para que a gente não seja atacado pelas nossas atitudes, para que a gente não tenha que viver depois as consequências das escolhas ruins que nós fizemos. Então, livra-nos do mal que há em nós, para que eu possa plantar coisas boas, para que eu possa no futuro colher as coisas boas que eu plantei. Essa personalidade, ela não existe. Eu não estou dizendo que não existe o mal no mundo. Eu não estou dizendo que não existem espíritos extremamente sagazes, inteligentes, espíritos que advogam pela maldade do mundo, que fazem projetos pela maldade do mundo. Isso acontece, isso existe, está aí. Mas essa não é a condição final desse irmão. Vamos fazer um olhar diferente? Vamos tentar estabelecer um novo prisma? Vamos estabelecer o seguinte: eu sou uma pessoa que tive muitas existências
em algumas dessas existências do meu passado, eu cometi coisas feias, fiz escolhas difíceis, fiz muito mal, prejudiquei as pessoas, ok? E dentro dessas pessoas que eu prejudiquei, alguns desses espíritos, algumas dessas pessoas passaram por dificuldades muito grandes, se revoltaram contra mim, queriam a vingança e por algum motivo desencarnaram nessa condição e ficaram naquela condição da vingança, do ódio, da raiva por muito tempo. Eu também desencarnei, passei pelas coisas que eu tinha que passar, fiz um novo planejamento existencial e estou aqui. Então, estou aqui tentando fazer a minha jornada, tentando estudar, tentando aprender, tentando, enfim, caminhar. E daqui a pouco, nessa minha jornada, eu começo a perceber presenças espirituais, desconfortos, incômodos. Isso é muito comum, e a gente começa a perceber tudo isso, a gente vai buscar uma casa de oração, a gente vai buscar um centro espírita, a gente vai buscar uma ajuda para tentar resolver isso. E normalmente eu olho para esse cara que está me acompanhando como sendo o quê? Quem é do mal? Quem é do mal nessa relação? Ele, né? Ele está me fazendo mal, ele está tentando me prejudicar, ele é meu obsessor, ele está tentando me desviar do caminho, ele está tentando me prejudicar, então ele é do mal. Mas quem foi do mal antes dele? Ele está cobrando a conta de quem? Entende? Então, a gente precisa mudar esse olhar de entender que muitas vezes aqueles que estão hoje na posição de cobrar uma conta estão cobrando de quem deve. Possivelmente eu, numa história passada, fui o agressor, fui quem eu que prejudiquei, fui eu que fiz o mal. E hoje está sendo dada a possibilidade dele se apresentar e eu ter esse encontro com ele. Eu sempre falo isso dentro do nosso estudo, do nosso desenvolvimento aqui na casa. Gente, é um presente, é uma grande possibilidade de reencontro, de você se restabelecer com esse espírito, de você acolher ele, de pedir perdão, dele ser encaminhado, e não de eu olhar para ele como um encosto, como alguma coisa que está ali comigo, que eu quero me livrar, que eu tenho que... Não estou dizendo que você vai querer andar abraçado com ele, que você vai querer a presença dele, mas não, é você ter um olhar caridoso, você ter um olhar para esse irmão, para esse espírito, de alguém que sofre, muitas vezes, consequências de atitudes nossas, do nosso passado. E nós fizemos coisas terríveis. Fizemos. Estamos sendo cobrados hoje, então. Esse espírito é do mal? Ou ele precisa de orientação? Uma vez recebendo orientação e sendo encaminhado, ele vai trilhar uma nova jornada, vai trilhar um novo caminho, vai ter novas experiências, vai planejar uma nova existência com a sua família, com os seus, estabelecer condições para que ele possa também fazer os resgates dele. Então, não é uma condição final. E eu queria trazer aqui um contexto ainda, e aí absolutamente eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum credo, né? Mas é um fato histórico. E aí eu quero trazer isso para vocês. Eu gosto sempre de pesquisar e gosto sempre de trazer algumas coisas. Existe um livro que vocês podem pesquisar depois, fora do contexto espírita, que é um livro de história, tá? Que vocês podem pesquisar isso aí no Google depois, tem PDF dele para vocês poderem ler, que se chama O Diabo no Imaginário Cristão. E nesse livro se estabelecem algumas coisas. Esse livro conta a história medieval, a história central medieval, quando a igreja possuía um poder muito grande, possuía uma presença muito forte junto ao Estado, tinha um volume muito grande de fiéis, porque era praticamente o único credo que existia, e aí com o tempo, com os questionamentos, com o surgimento de outros credos, de outras formas de enxergar e tudo mais, os fiéis começaram a se afastar da igreja, começaram a não ter mais o interesse de ir até a igreja, né? Isso que ele está dizendo não sou eu, pode pegar o livro lá, ler, né? Que é um fato histórico. E aí, como a gente já falou aqui, muitas vezes existiam os concílios, existiam as orientações, as criações, né? Para que se pudesse estabelecer uma relação melhor com os crentes, né, com as pessoas que frequentavam, com o fiel que frequentava a igreja e tal.
Mas existia, sobretudo naquele momento, um interesse também na questão do dízimo, na questão do custo, de quanto custava a igreja e tudo mais. E aí se estabeleceu, que o que esse livro conta é que em determinado momento se estabeleceu uma forma de trazer o fiel de volta para a igreja. E aí tem algumas coisas que são importantes. A primeira delas, cria-se o diabo no imaginário cristão. Pega-se uma figura que não tinha importância e que não tinha toda esse protagonismo, né, esse antagonismo, né, diante da história na Bíblia, e pega-se essa figura e dá um poder, dá uma condição maior para ele. Para quê? Para que as pessoas passam a temer a presença desse diabo, desse demônio na vida delas, e que se elas não estivessem dentro da igreja, elas poderiam se perder, e elas, uma vez se perdendo, ficariam queimando no fogo do inferno na eternidade. E o objetivo disso era para que as pessoas voltassem a frequentar as missas, né, os encontros nos cultos, nos templos, né, para que voltassem a contribuir com o seu dízimo, com a sua parcela, com o seu ganho, com aquela parcela de contribuição. Além disso, existem mais duas coisas aqui que são muito importantes, porque como com essa criação toda se estabeleceu uma condenação irrevogável, existiam pessoas que a própria igreja teria interesse de fazer a absolvição, de salvar, de acordo com aquela pessoa, do que ela fizesse, de como ela fizesse, né? Se ela se retratasse, se ela voltasse para a igreja, se ela voltasse a frequentar, se ela voltasse a contribuir, a alma dela ainda poderia ser salva. Mas como poderia ser salva se ela fez a coisa errada? Então se estabeleceu um lugar de penitência, um lugar onde, por uma questão de justiça, esses espíritos precisariam passar por esse lugar, que é o purgatório, que é um lugar onde você ia passar e você ia se purificar de todos os seus pecados. Mas existia ainda um nível de recurso que, dependendo da condição, você poderia ser isentado, você poderia ser perdoado de suas ofensas, você poderia ser o poder da igreja poderia limpar todas as coisas erradas que você fez, que foi estabelecido então o poder do perdão, né? Então uma pessoa, um ser humano poderia te dar o perdão divino, né, de todas as coisas erradas que você fez. Então tudo isso foi estabelecido historicamente falando. Por que eu estou trazendo isso para o contexto da gente tentar avaliar um pouquinho aqui? A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós estamos falando dessa condição de perdão, quando nós estamos falando de alguém ter a capacidade de nos perdoar, nós precisamos lembrar do seguinte, que muito se defende que o Cristo, quando ele foi crucificado, ele salvou toda a humanidade de todos os pecados que nós tínhamos realizado até então e de todos que nós faríamos dali para frente. Essa foi a grande salvação do Cristo. E, de novo, a doutrina vem explicar para nós que a salvação do Cristo, na verdade, é o seu Evangelho. Nós hoje falamos de Jesus porque Jesus foi quem foi, porque fez os milagres que fez, porque pregou para quem pregou, pegou 12 apóstolos que não eram seres extraordinários, que eram pessoas simples, que captaram o seu ensinamento, toda a sua experiência, para passar de forma simples para as pessoas. Foi crucificado, sofreu tudo aquilo que sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao terceiro dia para dar o maior de todos os testemunhos de que a vida continua. Esse é o grande milagre do Cristo. Não só os milagres que ele operou na população, mas o milagre de ressurgir 3 dias depois e mostrar que a vida realmente continua, e de estar com os apóstolos e de darem testemunhos, né? E não só os apóstolos, outras pessoas também tiveram com Cristo depois do desencarne dele. Então, esse é o maior de todos os testemunhos. O seu Evangelho é o grande patrimônio e é a nossa grande salvação. Então a salvação não está na cruz no sentido de que uma vez crucificado, né, e uma vez morto, ele curou todos os nossos pecados. Não, ele cura na medida que ele reforma, ele cura na medida de que ele transforma cada um de nós.
que a partir da sua crucificação, que a partir de todo o exemplo que ele deu, e com a permanência do seu evangelho, que até hoje a gente está aqui discutindo, está estudando e está aprendendo com o evangelho dele, isso transforma. É uma das coisas mais moralizadoras que existem no mundo, é o evangelho do Cristo. Porque ao ter contato com ele, você vai ser transformado. Você vai mudar a sua forma de fazer as coisas. Você vai eliminar o mal que existe em você. Então, não é nesse conceito de que estamos todos salvos. É no conceito de que a salvação existe e ela é possível para todos. Basta seguir o evangelho. Basta eliminar o mal que há em mim. Basta ser uma pessoa honesta, do bem, uma pessoa que pratica o bem, que é o que o evangelho vem dizer para nós, ensina para nós, que não basta ser do mal, que a gente precisa ser do bem. Tudo isso transforma a gente em alguém melhor. E eu cuidando de mim, o Ricardo cuidando do Ricardo, e cada um de vocês cuidando de vocês, vai fazer com que o mundo seja melhor. A gente vai conseguir eliminar o mal do mundo dessa forma. Nesses processos de transição, existe muito aprendizado, mas a gente precisa entender que não existe um mal que impera. Eu queria ainda falar mais uma coisa que é muito importante e que a gente precisa entender quando a gente vai ler as histórias, né? Principalmente os livros de André Luiz, de Emmanuel, né? Os de Joana de Ângeles. Quando a gente vai, principalmente, eu gosto muito da obra de André Luiz, das 13 obras de André Luiz, porque André Luiz ele faz uma incursão, né? O André Luiz ele é como se ele fosse a gente lá, é um cara contando a historinha para nós como é que funciona, é o curioso no mundo espiritual. E aí nas 13 obras dele, psicografadas por Chico, ele começa com o Nosso Lar e ele vai fazendo incursões e contando para nós como funciona. Ele chega a fazer incursão, né, nos domínios da mediunidade, ele faz uma incursão dentro de uma casa espírita para contar para nós como é que a casa espírita funciona do lado espiritual, né, que é uma grande curiosidade. Então ele vai demonstrando e vai contando para nós como tudo isso acontece. E sabe uma coisa que a gente observa praticamente em todas as obras? Que sempre que existe alguém que está perdido, que está desorientado, um espírito que está no mal, um espírito que está tentando prejudicar alguém, existem espíritos de luz acompanhando todo o processo. Existem espíritos que estão ali velando por aquele processo. E uma das histórias, se eu não me engano, em Os Mensageiros, tem um casal que a esposa está passando por algumas dificuldades e ela está, faz tempo que eu li, e ela está num princípio de depressão e ela está obsediada e o marido também tentando fazer ficar bem e eles buscam, eles são católicos, eles vão até a igreja católica e o tempo todo a espiritualidade, André Luiz com o seu tutor espiritual e mais os tutores da família estão ali dentro do lar acompanhando os obsessores, olhando os obsessores trabalhando, fazendo o que eles querem fazer. Eles vão até uma igreja, os obsessores dentro do carro e gritando, e aquela coisa toda, a presença deles ali o tempo todo, né? Eles chegam até uma igreja. É muito legal que André Luiz ele descreve como é que funciona o lado espiritual de uma missa, e ele fala que muitas cabeças estavam conectadas na pregação do padre e existia uma luz, né, tênue em volta das pessoas, e outras estavam distraídas com seus pensamentos voando. No momento que o padre começa a fazer toda a pregação dele, aproxima dele um mentor de luz, através da mediunidade o padre faz toda a pregação dele, ou seja, a espiritualidade está ali, né? No momento que ele termina, que ele vai fazer a Eucaristia, que ele pega a hóstia da mão e que ele levanta a hóstia, que ele fala, né, o corpo de Cristo, essa hóstia se acende, uma lâmpada se acende nessa hóstia, né? E aí ele coloca na mão da pessoa que vai colocar essa luz para dentro dela. E várias das pessoas que estavam prestando atenção na missa, que estavam envolvidas com a missa, pegam essa luz, colocam para dentro da boca e aquilo se transforma numa luz em volta, né? Numa proteção. E muitas das pessoas que estavam lá e que estavam prestando atenção em nada, vão lá e ficam com a mão, né, na posição. Quando o padre coloca
a hóstia acesa sobre a mão deles, essa hóstia fica cinza, e eles pegam aquela hóstia cinza, colocam na boca e não tem efeito nenhum. Por quê? Porque eles não estavam ali presentes. Mas todo esse processo acompanhado por André Luiz, e ele vai sinalizando. E o que eu quero trazer com essa história toda? Gente, os obsessores estavam presentes na missa, e conforme ela vai lá na frente, ela pega a hóstia, ela recebe aquele cuidado todo, eles são desconectados. Então, existe um cuidado da espiritualidade em cada um de nós, mas existe uma permissão que a gente tenha que viver o que a gente tem que viver. Se aquela presença espiritual estava ali, se fazendo presente, e foi permitido que eles estivessem ali, eles existem com a permissão da luz. Então, a gente precisa entender o seguinte: seria correto a gente dizer, por exemplo, que aqueles irmãos que se encontram na condição do lodo, da treva, da dificuldade, da desorientação, da maldade, eles existem com a permissão da luz. A luz está lá. O mentor, o tutor espiritual daquele espírito que se encontra lá transviado naquele momento, ele está cuidando daquele irmão. A mãe daquele filho, o pai daquele filho, está orando por ele, está cuidando dele. Lembra que no livro do Nosso Lar, André Luiz foi resgatado daquela condição trevosa que ele estava, daquela condição difícil que ele estava, por orações da mãe e daquela senhora que levava o marido para ser atendido por ele, né? Por orações de intercessão. Então, existe com a permissão da luz. A luz está ali presente, está cuidando, está olhando. A gente vai viver o que a gente tiver que viver, mas existe sempre o cuidado da luz. Então, gente, mesmo no lugar mais escuro, mesmo no lugar mais tenebroso, a luz está lá. Existe uma explicação dentro da espiritualidade que eles dizem o seguinte: que o espírito, quando ele está numa vibração muito baixa, ele não consegue enxergar um espírito que está numa vibração maior. Então, apesar deles estarem naquela situação de sofrimento, eles não conseguem olhar e não conseguem ver o socorro que está ali, até o momento que eles dão um clique e que eles passam a buscar esse socorro, passam a buscar esse perdão, esse arrependimento. Isso, alguma coisa vira, né, na forma deles de pensar, esse pouquinho que precisava, às vezes eles dão uma subidinha na vibração, eles conseguem enxergar o socorro, esticam a mão, são atendidos e são encaminhados, mas nunca abandonados. Nunca abandonados. Nenhum de nós nunca estará. Eu queria fechar o nosso bate-papo de hoje falando sobre um momento que é um dos momentos mais sublimes e que muitas vezes a gente não comenta e a gente ouve falar muito pouco, que é o momento em que Jesus volta para o plano espiritual. Quando Jesus chega no plano espiritual, ele vai ter um momento com os espíritos, né, que estão ali felizes pelo regresso dele, por ele ter cumprido a missão dele, e a primeira coisa que ele fala é: e Judas? Eu preciso que alguém vá atrás de Judas, eu preciso que alguém vá socorrer esse meu irmão, vá fazer o resgate dele, porque Judas não quis trair Jesus. Judas talvez fosse o que mais acreditava em Jesus. Ele acreditava tanto que ele quis colocar Jesus numa condição, falou: não, se eu colocar nessa condição, ele vai arrancar a espada e vai tomar conta e vai imperar e vai colocar o reino dele aqui. Mas Jesus não era o cara da espada, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então, no momento seguinte do seu desencarne, a maior preocupação do Cristo era com Judas, que depois voltou e teve outras existências para poder resgatar aquilo que ele tinha feito, mas nunca do mal, nunca estabelecendo que aquele irmão, olha o tamanho do erro. Tem um erro maior que vocês se recordam? Tem uma falha maior do que essa? O cara que foi e entregou Jesus? Acho que é a maior falha que a gente pode olhar enquanto humanidade, né? Tem falhas maiores, né, de coisas terríveis que já aconteceram, mas olha o tamanho desse pecado, olha o tamanho desse erro, né, estratégico,
de Judas, não foi abandonado, nenhum de nós será, nunca seremos abandonados, sempre seremos socorridos, amparados pela espiritualidade, porque senão ela não é espiritualidade de luz, porque senão ela não é espiritualidade de amor. Ah, você fez, então agora se ferre, vai queimar lá e fique lá, e eu não quero mais saber de você. Que amor que é esse? Que cuidado que é esse? De um espírito superior que sabe que eu, criança espiritual, vou errar? Não faz sentido. Então, nós precisamos desmistificar essa questão dessa personalidade trevosa, de uma condição final de espírito do mal, porque isso não existe. Todos nós estamos fadados, isso é inegociável, nós estamos fadados a ser luz. Sabe por quê? Porque Deus te fez para ser luz. Já ouviu falar que Deus errou? Já ouviu falar? Vocês já ouviram falar de algum erro de Deus? Às vezes a gente dá uma e fala assim, não sei não, acho que aqui ele errou. A gente não ouve falar de erro de Deus. Deus é perfeito, porque é uma condição dele, é uma característica dele. Deus é perfeito, ele não erra. E ele criou todos nós para que todos nós sejamos luz. Então é inegociável, nós não temos como não ser. Nós seremos. Alguns de nós vão brigar mais no caminho, alguns de nós vão tropicando, batendo, caindo, levantando, se sujando, se arrastando, tudo cortado, tudo arrebentado. Outros vão chegar um pouco mais tranquilo lá no final. Mas, gente, nós somos criados para isso. Nós seremos espíritos amorosos e de luz. Então não importa a condição que eu estou, ou que esse irmão está, ou que essa entidade está, não importa. Por quê? Porque é uma condição de passageira, é uma condição do agora, mas não é uma condição final. Estamos todos nós em construção. E aí entra uma orientação final, que eu acho que para a gente poder fechar o nosso bate-papo de hoje. Por que será que eu enalteço, eu valorizo, eu dou muito mais força para o mal na minha vida do que para o bem? Deixa eu ser mais explícito. Quando as dificuldades acontecem na minha vida, quando os problemas se aproximam da minha vida, muitas vezes eu dou uma força, eu dou um poder para o mal na minha vida, ao invés de eu dar o poder para o bem. Ei, se eu estou sendo assediado, se eu estou sendo abordado, se coisas ruins estão acontecendo na minha vida, se isso está acontecendo de um lado, do mesmo lado aqui, eu tenho a presença espiritual de espíritos bons, de espíritos de luz, que estão ali para me amparar. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se existe a possibilidade de um espírito protetor, um anjo da guarda, se existe a possibilidade dele falar assim, não, esse Ricardo aí, esse aí eu desisto, esse aí não dá mais, senhor, eu estou vazando, fica por sua conta e risco, e eu não quero mais cuidar desse cara, esse cara dá muito trabalho, estou saindo fora, Kardec perguntou, o espírito protetor, ele pode abandonar o seu tutelado? Ele pode eventualmente falar assim, não quero mais, enjoei desse cara, não tem mais condições? E a espiritualidade responde, absolutamente não. Porque o projeto existencial é dele também. Ele responde por tudo que acontecer comigo. Quando eu desencarnar, para onde eu for, ele vai junto comigo. Ele vai ter que estar lá do meu lado, me cuidando, tentando interceder para que eu seja resgatado, para que eu seja ajudado, para que... Eu sou o tutelado, ele é o tutor. Entendam? Você pega uma criança de 5, 6 aninhos e vai passear em algum lugar, numa loja de cristais caros, e a criança dá um tapa lá e derruba um monte de coisa. Vão cobrar de quem? Da criança ou do pai e da mãe? Do pai e da mãe. Nós somos as crianças, isso não estou negando a nossa responsabilidade, mas o nosso mentor é o nosso tutor. Ele responde por tudo que a gente fizer. Ele não tem a opção de nos abandonar, ele não tem escolha de nos abandonar, ele tem que cuidar da gente. Por que eu estou dizendo isso?
porque Ele estará com você em todos os lugares. Mas Ricardo, é que eu ando em uns lugares aí que eu duvido que o meu protetor vai junto comigo lá. Vai. Todos os lugares Ele estará com você, porque Ele não pode te abandonar. Às vezes você não sintoniza com Ele. Às vezes, sabe aquele desenho que um fala do lado, o outro fala do outro? Às vezes Ele está berrando no lado aqui, você está aqui olhando para o lado de cá, prestando atenção no sussurro, que é o canto da sereia, né? Você está envolvido com aquilo que você quer fazer, com aquilo que já está no seu íntimo, com aquilo que é a sua tendência, com aquilo tudo, toda aquela construção que é você. E o teu tutor, teu mentor está cochichando ao teu lado, não faz. Lembra que eu falo do dedo da tomada? Não põe. Vai dar choque, não põe o dedo na tomada. Você fala, mas essa tomada é tão bonitinha, parece que ela tem uma boquinha que está sorrindo para mim e eu vou pôr o dedinho nela. Aí você põe o dedo, toma um choque e fala assim, poxa vida, Deus, como é que você deixou? Logo eu não merecia tomar esse choque. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas das coisas difíceis da nossa vida, a gente escolhe coisas ruins, as coisas ruins se apresentam e a gente fala, Deus, mas você, hein? Nós temos um mentor o tempo todo com a gente, nós temos um espírito de luz. Para ser mentor, para ser tutor, gente, ele já passou por isso aqui, ele já fez escolhas diferentes, ele está numa outra condição. Muitas vezes esse espírito ele tem uma condição tão diferente da nossa, que ele pode estar num outro orbe, ele pode estar numa outra condição, num outro planeta, e de lá está cuidando da gente aqui. É muita diferença, é um espírito que tem total capacidade de te ajudar. Sabe quando você reza para a santa, para o santo? Sabe quando você pede para os orixás? Sabe quando você pede para Virgem Maria? Sabe quando você pede para Jesus? Quando você pede para Deus? Quando você pede para esse povo todo? Sabe quem que é que está cuidando de você, que normalmente vai te atender ou não naquilo que você está pedindo? É o Espírito Protetor, porque ele tem capacidade de avaliar tudo que você precisa, ele está ali para cuidar de você. E como é que está a minha relação com o meu Espírito Protetor? Ó, Ricardo, na verdade agora mesmo é que eu estou sabendo que ele está aqui. Até então minha relação era com uma outra galera aí, entendeu? Agora é que eu vou começar a me relacionar com ele. Esse espírito de luz está aqui o tempo todo. E aí a dificuldade chega na minha vida, o que eu faço? Ai, dificuldade, como você é difícil, como eu sofro por você, dificuldade, como o mundo é mal, como a treva, como a dificuldade, a escuridão, o sofrimento, que dor. E eu fico abraçado com isso. Ao invés de eu escolher, olhar para a luz que me envolve, que me cuida. Existe um cuidado com cada um de nós. Nenhum de nós está abandonado. Tem uma palestra que eu falo, que eu trouxe uma vez, dizendo o seguinte: vocês já pararam para pensar que se existe justiça divina, não existe vítima? Deus é onisciente e onipresente, e Ele é justo, então não existe vítima. Ninguém é vítima. Se existe a vítima, existe o acaso, existe a ausência de Deus. Aconteceu, ninguém estava cuidando e passou, foi sem querer, querendo. Não existe isso. Então, vamos deixar de prestar atenção no mal e vamos prestar atenção no bem. Vamos enaltecer o bem nas nossas vidas. Vamos prestar atenção de que se eu estou passando por algum momento difícil na minha vida, é porque foi permitido, porque eu preciso daquilo e que eu estou acompanhado. Estou com o meu brother aqui, ou com a minha sister, né? Estou aqui com o meu parceiro de jornada, que está cuidando de mim. E que infelizmente não foi possível evitar que eu passasse por isso, porque eu preciso passar por uma questão de justiça. Mas que ele não me abandona, ele está aqui me dando força. Entende? Então, isso é uma escolha. Ou eu vou escolher acreditar no mal do mundo, vou querer terceirizar essa responsabilidade de que o mal é culpa de alguém e não minha responsabilidade, né? E aí eu vou continuar vivendo de uma forma que eu não tenho responsabilidade de nada, nada é comigo. Eu só estou aqui.
eu só trabalho aqui, né? Não, esse não é o jeito certo. A gente precisa acreditar num Deus que é cuidadoso em cada detalhe da sua vida, que você só vai viver aquilo que você precisa viver, e que uma das coisas que a gente precisa fazer para acabar com o mal no mundo é acabar com o mal na gente. Essa é a única responsabilidade que a gente tem. E o mal no mundo acabará, pelo menos nesse mundo, que está em evolução e que em algum momento não existirá mais o mal. Nós estamos próximos de um mundo de regeneração, onde o mal já não prevalece mais. Não quer dizer que ele não existe, mas ele não prevalece mais. E depois nós vamos para uma outra condição, onde o mal já é escasso. E depois nós vamos para uma outra condição onde o mal já não existe. E assim a gente vai evoluindo. Entendam que o mal não é uma condição final. O espírito pode estar desorientado no mal, mas uma vez esclarecido, uma vez colocado a luz na sua mente, no seu entendimento, no seu aprendizado, uma vez esclarecendo esse espírito, ele não permanecerá no mal. Ninguém permanecerá, porque Deus criou todos nós, ninguém fugiu dessa criação e todos foram criados para ser luz. Amém?